E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou falar com vocês, e com você principalmente, sobre iniciar um tratamento, uma recuperação em cima do vício, do álcool e da droga, que é a minha temática principal, e o início, o comecinho da recuperação. Pelo seguinte, eu lembro de mim, né? Rapidamente eu vou contar. Aos 27 até 29 anos, eu não conhecia nada sobre clínica, sobre os processos de recuperação, trabalhos psiquiátricos e etc. Em contrapartida, eu fazia terapia já há muito tempo, mas eu identifiquei ali o meu vício, a minha necessidade em fazer alguma coisa e não sabia o que, tá? E o que eu tenho encontrado, ele casou muito com o que eu tive aos 29 anos, que foi assim o meu final, onde eu decidi então iniciar algum tipo de trabalho para poder vencer o vício. E o que eu tenho encontrado aqui, por isso que eu quis fazer esse vídeo com vocês, é que naturalmente existe uma resistência do adicto, né? Vamos simplificar dessa forma, e iniciar algum tipo de trabalho. E como é feito, né, esse início de trabalho? Então a minha tentativa aqui hoje é trazer um pouco de informação, contar um pouco de experiência e apresentar. Na verdade eu já apresentei isso em outros vídeos, até te convido para se inscrever caso não tenha se inscrito ainda. Eu tenho alguns vídeos sobre isso, mas hoje eu vou abordar um tema um pouco diferente sobre a resistência inicial em se permitir um trabalho terapêutico, analítico, psiquiátrico, de repente uma internação em hospitais clínicos, instituições, se ingressar em algum grupo, alguma comunidade, algum núcleo de ajuda específico sobre o seu vício específico, tá bom? O que acontece é o seguinte, vamos ampliar um pouco antes de aprofundar na nossa realidade do vício. A terapia, o trabalho terapêutico, ele já é, na sua origem, um produto de boutique, né? Em outras palavras, jamais uma pessoa, ainda infelizmente isso existe na realidade da nossa existência, tendo a terapia como algo para quem só tem problema. Eu também já falei sobre terapia, tem aqui, você pode procurar e vai encontrar conteúdo sobre isso, mas qualificando ainda a questão do vício, parece que isso fica muito mais difícil, fica praticamente impossível de ser iniciado. Então, nas minhas participações que começaram ano passado no aspecto profissional de atendimento como terapeuta em dependência química, eu encontro muita dificuldade das pessoas aceitarem iniciar algum tipo de trabalho. Os motivos são múltiplos e eu conheço eles porque, como eu disse, eu passei quase que 2 anos tentando, e quando eu finalmente decidi me esforçar além do além, eu ainda tinha esse tipo de resistência. E então eu quero te convidar para que você comece a se permitir entender que sozinho não dá, tá? Existem milhares de formas de trabalhar o vício. Eu sempre sugiro, eu sempre indico, eu sempre oriento para que a pessoa procure algum grupo de ajuda, de autoajuda, de trabalho terapêutico coletivo, porque ele é fundamental para que exista, assim, uma identificação com pessoas que estão vivendo aquele mesmo processo de recuperação, em cima de princípios, valores, conhecendo as origens e os motivos do vício. Então é de suma importância. Obviamente, tudo que eu estou dizendo aqui não serve para todos, até porque tudo isso parte da individualidade da pessoa, então vai ser aquilo que ela se identifica, mas é importante conhecerem as formas que existem por aí. Se você está num nível de compulsão
excessivo, descontrolado, com muita dor, com degradação física e etc., às vezes uma intervenção, um período, uma passagem de desintoxicação numa clínica, num hospital, numa instituição e etc., e ou um trabalho conjunto medicamentoso, psiquiátrico, pode favorecer e ajudar nesse início, tá bom? Outras formas também, elas estão voltadas aos aspectos que já não têm uma didática, uma metodologia, um protocolo, um diagnóstico, uma formatação, por assim dizer, no aspecto da adicção, da doença, do vício, da dependência, que são outras maneiras que para alguns funcionam, seja esporte, religião, terapias holísticas, esotéricas e etc. Então, assim, o mais importante, que o fundamental nessa mensagem aqui, é fazer com que você, que já está passando dor, perda, sofrimento, que já está com dificuldade, se permita encontrar algo, alguma coisa, alguém que te ajude nesse processo inicial. E independente do que você possa sentir, achar que não precisa, achar que, é babaquice, puta, como é que você vai gastar, sei lá, X valor numa terapia se você não tem dinheiro? Só um parênteses, cara. Sempre tem dinheiro para um goró e para uma droga. Ah, mas o camarada aqui de escola. Ah, mas eu fiz uma funçãozinha aqui. Ah, mas tem ali não sei o quê. O mesmo rolê você vai ter que usar para começar a ficar abstêmio e sóbrio. Então, assim, a partida inicial de entendimento aqui, ela sempre volta ao seu nível de honestidade com você mesmo, sacou? Você precisa ser honesto com você, verdadeiro com você, sincero com você. Até porque, no mundo do vício, a mentira, não para todos, mas praticamente todos, tem a mentira como algo participativo. E muitas vezes, não somente o vício, mas a mentira, ela também faz parte desse vício. Então você precisa ir contra suas próprias mentiras e se permitir um nível de tratamento, de recuperação, de trabalho, seja ele qual for, e manter o comprometimento com isso, porque essa vai ser a maneira de você encontrar uma forma plena, saudável de viver, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo seria o comecinho da recuperação, ou seja, você se permitiu iniciar algum tipo de trabalho. E como é que vai ser esse comecinho da recuperação? De novo, eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre isso, você pode procurar, mas eu vou tentar novamente resumir um pouco, porque é algo muito próximo da dificuldade de iniciar e a dificuldade de continuar. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente, cara, nunca pense que você vai ter que ficar nunca mais sem usar, sem fazer, sem ter aquele seu produto, subterfúgio, objeto de vício, tá? Pense que você hoje não vai usar, hoje você não vai fazer, hoje você não precisa. E tente repetir isso no dia seguinte. Assim você vai vivendo um dia de cada vez. E eu até pego emprestado o que tem nas literaturas dos grupos dos 12 passos, que é muito bom, onde, quando um dia for tempo demais, que sejam então de 5 em 5 minutos. Cara, quando você estiver vivendo um nível de compulsão e abstração do vício, passando ali por todos os aspectos fisiológicos, neurológicos, hormonais e etc., o corpo vai gritar e vai pedir. E um dia vai ser tempo demais. Às vezes vai ser desesperador passar meia hora sem usar. Então você precisa encontrar uma maneira de resistir a isso. O grande ponto em estar
participando de um acompanhamento, uma orientação, um trabalho, seja com profissional, comunidades e etc., é que você vai encontrar meios de conduzir o início da recuperação. Então, algumas coisas elas são muito simples. Existem várias maneiras também de se trabalhar um nível de recuperação. Quando a gente entra no âmbito de redução de danos, isso para alguns realmente funciona, mas para alguns é muito perigoso, porque você ainda vai ter vínculo a algum estímulo que vai te gerar ali uma liberação hormonal, uma satisfação ou uma fuga. Então você não vai estar próximo do seu processo real de abstinência e não vai conseguir talvez desenvolver um trabalho que seja mais consolidado. Mas ele funciona. Existem casos de uso extremo, onde faz a subtração de uma droga que tem propriedades destrutivas muito maiores, viciantes e etc., para então o uso ainda de uma outra que tem uma propriedade menos impactante, num período maior de frequência, até que por fim consiga chegar à sobriedade e abstinência absoluta. Porém, se você já está passando por um processo sem nenhum uso do produto, do subterfúgio, do objeto, do vício, seja ele qual for, uma coisa é muito simples e muito importante: você precisa evitar os contatos com aquela atmosfera que você vivia, seja pessoa, seja lugar, seja música, seja lá o que for, porque isso pode te gerar uma memória eufórica, pode te gerar uma excitação, pode te gerar um despertencimento, pode fazer com que muitas coisas aconteçam em você e você não consiga dar atenção à recuperação inicial. Uma outra coisa que é muito importante é você se apegar a alguma coisa maior do que você, pois a droga, o vício, o álcool, o produto de vício, ele era maior que você. E isso só entende quem vive. Então é importante você se apegar, seja o que for, de aspectos religiosos, espirituais, místicos, esotéricos, ou até mesmo concreto, familiar, profissional, acadêmico, esportivo. Precisa existir algo, mas esse algo ele precisa ser real e verdadeiro. E é importante que ele seja amoroso, acolhedor, bondoso e que tenha uma força de ação, tá? E mais do que isso, um comprometimento com este tipo de trabalho terapêutico. Se você estiver fazendo uso de fármacos psiquiátricos prescritos, é importante manter o que é receitado e passado. Se você estiver fazendo um trabalho de terapia, é importante manter a frequência. Infelizmente, a gente tem aí na praça o comum de uma vez por semana, uma sessão de 1 hora. Olha, honestamente, se for para ser só isso, tudo bem, mas é muito pouco. Porque pensa assim, em 24 horas você vai ter uma única hora, numa semana de 7 dias, um momento para você refletir. Eu vou te dar uma dica que pode funcionar. Anote ao longo dos outros dias os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que você fez, o que você não fez, para que então quando você chegar na sua consulta, você tenha conteúdos de uma maneira organizada para poder fazer uma linha de trabalho um pouco mais direcionado e não tão somente emotivo, eufórico ou melancólico e etc. É apenas uma dica, você não precisa fazer isso, você pode seguir de uma forma natural, até porque no comecinho da recuperação seria muito difícil fazer algo desse tipo, porque as coisas elas estão ainda muito gritantes.
mas é importante tentar manter isso. Então, assim, eu posso falar muitas outras coisas, mas essas outras coisas elas estão nos grupos de 12 passos, estão nas comunidades terapêuticas, estão nas clínicas, estão com profissionais da área e existem todos os acessos para que você tenha esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, eu te convido para refletir sobre isso, eu te convido para você se permitir iniciar algum tipo de trabalho e te convido para você se permitir começar e tentar continuar este tipo de trabalho, para que você não precise mais sofrer, ter perdas, sabe, sofrimentos e encontrar uma vida saudável, plena, gostosa de viver, porque ela existe. E passado esse início que é muito difícil, as coisas começam a ficar mais naturais e começam a ter um valor, um sentido e tudo começa a se encaixar de uma forma natural. Beleza? Então fica aí essa mensagem para você que está passando por esse momento. Eu encerro por aqui e a gente continua falando nos próximos vídeos, que eu tenho bastante assunto preparado para conversar com vocês. Eu estou ansioso para subir eles e espero contribuir para que você encontre, né, uma forma de viver sem o uso de álcool e drogas, sem o vício e sem precisar sofrer. E saiba, você não está sozinho e se permita algo que você se identifique para poder viver melhor. Fechou? Mas é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!